Alunos e alunas do sétimo ano D, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje, 16 de setembro de 2020, iremos fazer a correção da atividade número 1 do terceiro ciclo, que tem como tema a conquista da América. Lembrando que você, neste momento, pode pegar o seu material de estudo para fazer as devidas anotações, a fim de que possa ser utilizado em nossas atividades e também nas avaliações. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível no grupo de estudos. Vamos então à questão número 1 de nossa atividade. Olha só, preste atenção. A imagem acima é pintura do século XVII. Representa a conquista de Tenochtitlan por Cortés em 1521. Representa o início do cerco que acabou por derrotar Cuauhtémoc e, por fim, no Império Azteca. A pintura não tem autoria conhecida. Com base na imagem, responda os questionamentos a seguir. Vamos então à letra A. O número de pessoas pintadas no quadro é grande. Se você observar este quadro aí, você acha que tem muitas pessoas? O número de pessoas é grande? Você respondeu? Vamos então responder juntos. Acompanhem comigo. Bom, resposta: sim, são muitas pessoas. E é possível, alunos, inclusive, ver a presença ao fundo de soldados espanhóis na luta para a conquista da América, ok? Entendidos? Vamos então para a letra B. A letra B, ela diz o seguinte: quem está sendo retratado? Quem está sendo retratado aqui no caso, alunos, é a conquista do México por Hernán Cortés, ok? Letra B. Vamos então para a letra C. O que está sendo retratado? O que está sendo retratado aí na letra C, alunos, é uma batalha entre os povos ameríndios e espanhóis. Eu já expliquei para vocês, inclusive, o que são os povos ameríndios. Os povos ameríndios são aqueles índios que habitavam aqui o continente americano antes dele ser descoberto, né? Então, é praticamente uma mistura de América e índios, ameríndios, aqueles nativos, aqueles índios que viviam aqui antes do continente americano ser descoberto pelos espanhóis, correto? Vamos então à letra T. Qual é o local onde este evento está se passando? O local, alunos, é a cidade de Tenochtitlan, certo? Tudo bem na questão número 1, letra A, B, C e D? Vamos então para a questão número 2. Olha só. No banco de palavras a seguir, escolha as palavras certas para completar o trecho abaixo, de forma que as informações fiquem corretas. O professor, alunos, deu um quadro para vocês aí com algumas palavras. Você, nesse espacinho do texto, vai ter que completar com uma palavra desse quadro. Eu já vou falar para vocês aqui a correção completa do quadro. Vem comigo para a gente fazer junto essa correção. Olha só. Vamos lá. A conquista dos astecas foi um feito atribuído ao espanhol Hernán Cortés. Esse processo iniciou-se no ano de 1519, quando Cortés partiu de Cuba, com cerca de 500 homens,
distribuído em 11 embarcações. A historiadora Marianne Manlot afirma que ele obteve o dinheiro para a expedição por um empréstimo. Isso aí. Espero que vocês tenham acertado aí esta questão número 2, ok? Vamos então para a questão número 3. A questão número 3 é bem fácil, né? É uma pesquisa que vocês fizeram no dicionário. Vem comigo então, vamos lá. Procure no dicionário o significado de aliança. Letra A, aliança. Vamos lá então. Aliança, alunos, conforme vocês pesquisaram, é o ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, entre empresas, sociedades, partidos, países, etc. Letra B. Confronto. O que é confronto? É um combate. Ação de se opor violentamente em que há briga, confronto entre policiais e bandidos, partida, disputa entre adversários ou rivais, confronto esportivo, competição, estabelecimento de um paralelo entre uma coisa ou outra, certo? Confronto aí também, né, de preços, de ideias, encontro cara a cara, ação de estar diante de alguém. O confronto é isso, é aquele embate, né? E a letra C, resistência. O que é uma resistência? De acordo com o dicionário, é ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir, aptidão para suportar dificuldades, fadiga, fome, esforço, qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo, defesa contra um ataque, opor forte resistência a assaltantes, por exemplo, recusa de submissão à vontade de outrem, oposição, reação física, força que se opõe ao movimento, uma inércia, ok? Então, resistência é isso. Tranquilos? Vamos então para a questão número 4. A questão número 4 ela diz o seguinte: a conquista dos astecas foi um dos capítulos da conquista da América Espanhola, realizada após a chegada dos europeus nesse continente. O texto traz, ora, espanhóis e astecas fazendo alianças, ora, aí confrontando, e momentos de resistência. Identifique no texto que falam sobre esse movimento, né? Identifique no trecho, no texto aí, os trechos que falam aí esses momentos. Então vamos lá. Alunos, entre vários outros exemplos, vocês podem identificar esses aqui. Não que seja necessário o meu. Se você colocou outro e está de acordo com o que está pedindo, também está certo, tá? Aliança, que é o primeiro quadrinho. Os contatos iniciais aí foram pacíficos e foram feitos por meio de troca de presentes entre espanhóis e astecas. Então foi harmonioso, né? Foi aí pacífico, de paz, onde os espanhóis aí precisou do trabalho dos astecas, né, desses nativos, e em troca eles ganharam presentes. A gente chama isso de escambo. Inclusive, quando o Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500, ele também fez esse acordo com os indígenas, principalmente para derrubar a madeira do pau-brasil
né? E colocar essa madeira aí, né, num local onde eles poderiam ter mais facilidade de transportar depois, né? Então, a gente pode dizer que os indígenas derrubavam essas árvores, o pau-brasil, carregavam, né? E em troca eles recebiam que presentes, e é chamado de escambo, ok? O segundo quadro traz para nós o que? O confronto. A marcha dos espanhóis seguiu e em Cholula houve um grande massacre de astecas. Então houve o que? Um confronto entre praticamente os espanhóis e os astecas. Então esse confronto foi justamente para quê? Para eles tomarem posse desse território que hoje é o continente americano. O terceiro quadrinho é resistência. Cortés encontrou a cidade em estado de rebelião após desentendimento entre os espanhóis que ficaram e os astecas. Então, a partir do momento que o Cortés chega aqui, o Hernán Cortés chega aqui no continente americano, ele depara aí com essa forte resistência aí entre os espanhóis e os astecas, uma vez que eles haviam se combatido, ok? Vamos então para a questão número 5. E a questão número 5 diz o seguinte: os astecas eram uma civilização extremamente avançada e com uma organização social complexa. A vitória dos espanhóis foi vista com surpresas, pois, em termos de número, a força espanhola era muito menor que a asteca. No entanto, os historiadores atribuíram 3 razões que ajudam a entender como foi aí construída a vitória dos espanhóis. E aqui está pedindo para você descrever cada uma delas. Então nós vamos falar aqui para vocês agora sobre as razões, as 3 razões que fez com que os espanhóis vencessem os astecas e assim conquistasse o território aí do continente americano. Bom, espero que vocês tenham descrito essas 3 causas. Vamos lá, primeira razão. Superioridade armamentista, né? Os espanhóis, alunos, possuíam armamentos muito superiores em comparação aos nativos. O destaque vai para os canhões, né? Vai também para, né, as balestras, que era também conhecido como besta, um tipo de armamento da época, né? E outro fator importante são aí as razões, né? São as doenças contagiosas, que é a segunda razão. O contato aí dos nativos com os espanhóis trouxe aos nativos uma série de doenças para as quais não possuíam anticorpos, ou seja, não possuíam o que? Tratamento, como a varíola. Em especial, foi a mais mortal e matou, dizimou aí populações indígenas inteiras em várias partes da América. Então, uma das causas aí foi então as doenças trazidas pelos europeus. E a terceira razão foi as alianças, né? A política aí de Cortés de aliar-se com outros povos indígenas inimigos aí dos astecas foi muito eficaz, pois fortaleceu suas fileiras aí de combatentes e permitiu-lhes conhecer o inimigo e a região. Então, a aliança com rivais aí dos astecas possibilitou aí então Cortés vencer e conquistar aí o continente americano, né? A conquista da América, certo? Tranquilos? Vamos então à questão número 6. Sobre o processo de conquista, identifique as informações que são verdadeiras com V e as falsas com F.
Depois reescreva o que são falsas, né, as que são falsas, de forma que elas se tornem verdadeiras. A letra A. A letra A, olha só. A expedição de Cortés tomou o rumo da península de Yucatán e estabeleceu-se no litoral mexicano, onde ficava a cidade Tenochtitlán. Verdadeiro ou falso? É falso. Letra B. A comunicação entre espanhóis e os emissários astecas era realizado por uma intérprete espanhola chamada Melinche, que falava Mauat, idioma dos astecas, e havia aprendido espanhol. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra C. A intenção de Cortés de seguir para Tenochtitlán começou a ser colocada em prática por meio da diplomacia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra D. Cortés fundou a cidade de Vera Cruz nas proximidades de Compola. Verdadeiro. Letra E. Os relatos espanhóis retrataram o encantamento com a grandiosidade das construções da capital asteca? Verdadeiro. Letra F. A cidade de Tenochtitlán, nessa época, possuía uma população superior a 200 mil habitantes? Verdadeiro. E letra G. Com a queda da capital, as outras cidades astecas foram sendo progressivamente dominadas pelos espanhóis? Também é verdadeiro. Olha só como ficou o texto, fazendo aí a correção das falsas. Olha só. A expedição de Cortés tomou rumo da península de Yucatán e restabeleceu-se no litoral mexicano, onde ficava a cidade totonaca de Campoalã. A comunicação entre espanhóis e os emissários astecas era realizada por uma intérprete nativa chamada Melinche, que falava Nahuatl, idioma dos astecas, e havia aprendido espanhol. Essas são a correção da nossa atividade número 1 do terceiro ciclo. Espero que vocês tenham compreendido, correto? Qualquer dúvida pode me chamar. Termina aqui então a nossa aula. Um grande abraço a todos e até mais.